Olá, boa tarde e quase boa noite no Brasil. Então, hoje é quinta, dia de live aqui na Challenge. E a gente vai conversar hoje com a Sofia, que representa um college em Montreal, no Canadá. E a gente vai falar sobre esse college que está ofertando cursos na área de inteligência artificial e machine learning, que é o grande boom ali de Montreal e, na verdade, de todo mundo, né? Porque hoje a gente está cada vez mais em contato com a inteligência artificial, presente não só em coisas que a gente pensa que não tem acesso, mas também no telefone, no carro, em todos os aspectos da nossa vida. E lá em Montreal é um local excelente para quem é dessa área, porque é um hub enorme de tecnologia, e é onde está concentrado aqui no Canadá a maioria dos pesquisadores de inteligência artificial e machine learning. Por isso que é uma área muito boa para você ir se fixar no Canadá se você é desse setor. Então eu vou chamar aqui a Sofia e a Alessandra para a gente começar a conversar sobre o curso, como funciona o curso, quanto tempo, valor, o que você vai aprender, o que você pode esperar do mercado de trabalho se você estudar inteligência artificial e machine learning em Montreal, o que você pode esperar da cidade, a Sofia mora em Montreal, o que você pode esperar também da imigração. Existe um programa de imigração específico para pessoas que estudam esse curso. A gente vai mencionar aqui um pouquinho também. Deixa eu só... Cadê a Sofia? Não tô vendo a Sofia. Tô vendo aqui a Alessandra. Vou chamar a Ali, então, e daí a gente chama a Sofia na sequência. Send request. Ok, a Sofia chegou também. Ups. Send request. Oi, gente! Oi, Tô Ali. com saudade de ver a Sofia! Estou aqui. Quanto tempo que a gente não conversa, não bate um papo A legal. senhora agora só quer saber de viajar. Não se Postar. preocupe que tem agenda marcada para visitar assim em Eu Montreal, que eu quero também saber, morro de tirar foto na saudade. frente do colo. Eu tô só aguardando aqui. Esse preconceito com Quebec, aí vamos acabar com isso. Por isso que a gente tem essa live hoje, né, Marcela, para a Sofia contar tudo do college, depois a gente vai lá fazer uma visita. Eu já começo logo dizendo, desmistificando aí essa questão que Montreal é muito frio. Ó, a minha roupa, eu não tô aguentando. Você tem noção, minha gente? Eu sou de Recife. Você tem noção? Não tá quente aqui. Na verdade, essa questão do clima no Canadá, esses dias eu tava até dando risada, né? A gente fez um post falando sobre a deficiência de mão de obra, a demanda de mão de obra na área de construção civil. E o pessoal escreveu todo tipo de comentário que você possa imaginar, desde os inteligentes até os não tanto, né? E um dos comentários é sobre, nossa, quem que vai conseguir sobreviver num país como o Canadá por causa que é tão frio? E já que a gente começou falando sobre isso, gente, é um país frio, de fato, no tempo do frio. Isso. Tempo do frio faz frio, só que é muito raro. Se você trabalhar na construção civil, você que coloca tijolo lá fora, você vai sofrer mais. Mas a construção civil é muito inteligente também aqui no Canadá. E ela é setorizada. É só você evitar os lugares onde você vai ficar exposto ao E tempo. fora que é aquela coisa, né? A gente não vai usar biquíni na neve. Sim, a gente usa Então roupa. vamos apropriada. Aqui as roupas elas são bem desenvolvidas justamente por causa disso. Então você consegue ir numa loja ali e comprar um casaco que aguenta -50 e você usa uma blusinha e um casaco. Se você tá Exato. na rua. Então, essa parte do clima, é claro que a gente sempre conversa, né? Se você tem essa propensão a se sentir infeliz, porque tá nublado e tá nevando e você não vai poder ir pra praia, realmente vai afetar. Mas na vida normal aqui, a neve, quando chega, é até uma alegria pra gente, porque a gente pode fazer esporte de neve, pode tirar foto, pode. São tantas coisas e Ah, isso oportunidades de é bom. passeios e de É. esportes. E aí a gente fala, Sofia é do Recife, eu sou da Bahia. As duas já estão aqui há mais de 5 anos. E a gente se acostumou.
A gente se Porque a acostuma. Marcela de Curitiba, ela tá acostumada com o frio, mas a gente não tava, né, Sofia? Não, E a gente, nenhum momento da minha vida eu pensei em voltar pro Brasil por conta do inverno do Canadá. Nunca. Nenhum motivo nunca, nunca. que justificasse essa mudança. Porque tudo é aquecido, né? A gente, quando tá em casa, tá com roupa normal. E quando a gente está nos lugares, também no ônibus, no metrô, nos restaurantes, para onde a gente for, vai estar bem. É só aquele trânsito entre pegar o ônibus, estar na rua e ir para casa. Pronto. E depende assim também, porque, por exemplo, você mora em Ottawa. Não tem metrô, né? Eu acho. Não tem. Tem. Agora, começou em 2020, isso. Venha me Olha! visitar que eu vou te levar. Vou andar de metrô em Ottawa. Tudo bem que em Montreal é um dos melhores e tem uma via extensa, mas a gente chega lá. Pode deixar. Mas é isso, assim, também, porque aqui o transporte público funciona, né? Olha aí a inteligência artificial aí, Isso que eu ia falar. né? E outra coisa com relação à inteligência artificial, até esse final de semana, aqui também em Vancouver, o transporte público funciona super, e eu moro num lugar que é muito fácil de andar, então eu não tenho carro. Aliás, desde que eu mudei para o Canadá em 2016, eu nunca comprei carro. O meu carro vendi no Brasil e depois nunca mais comprei outro porque eu não precisei. Agora eu tô sentindo necessidade, fui ver carros. E eu pude observar como a inteligência artificial tá arrasando nos carros aqui no Canadá. E aqui você, por exemplo, carro com banco aquecido, volante aquecido, e você ligar o carro da chave para você chegar no carro e o carro já está aquecido, é coisa normal. Não é um carro assim que só um milionário vai ter acesso. Não, isso É o básico tá aqui. de série ali, normal, o que pode É ser. igual a ABS. É. Então, assim, se porque a gente está num ambiente que tem propensão a ficar muito frio, todas as coisas são preparadas para que você tenha conforto, né? Senão a população ia morrer. E já é pouca população, ainda morre no frio. Não, e gente, é tão bom ter um volantezinho quentinho, o banquinho aquecido e você tá longe, alguns metros, e ainda conseguir fazer isso. Nossa, Dá o é realmente. carro quentinho. Que isso? Mas vamos entrar no assunto aqui, porque senão a gente é Não, conversadeira. toda vez quando a Às gente. três. Às 3 junto, a última live, a gente ficou o menino ali, Fernando, sobrando a gente aqui, ó, altos papos. A gente fica aqui falando 3 horas se deixar. Mas hoje a gente vai conversar sobre um dos cursos de uma das escolas do grupo que a Sofia representa. Por quê? Justamente porque a gente gosta de trazer cursos que estão com demanda no mercado. Então, a gente já falou aqui várias vezes que todos os colleges, eles são públicos, privados, tem essa parceria e que quando um curso está aberto é porque tem demanda no mercado. O governo do Canadá não deixa cursos abertos porque ele não quer que os graduados fiquem desempregados. É um país que precisa de mão de obra qualificada, a gente fala isso sempre. Então, o interesse que essas pessoas graduadas entrem no mercado de trabalho no estilo full time, porque você pode trabalhar part-time enquanto estudante, é o foco. Então, você já estuda se preparando para, graduou, pegou teu work permit de full time, entrar no mercado. E inteligência artificial e machine learning é uma questão que está presente na nossa vida, né? Hoje a gente sabe que a gente pode pegar o Google Foto ali, o Google Tradutor, O tradutor, Alexia. mirar uma foto em francês e ler em português e ler em inglês. Em casa, a gente está com muito. A inteligência artificial está muito presente nos carros, nos serviços públicos, e isso só vai. Não, é um caminho sem volta, a gente não vai voltar para trás. Agora, daqui para frente, cada vez a gente evoluindo mais nesse setor. E, consequentemente, quem tem essa graduação, quem tem essa especialização, está nadando em mar De oportunidades. porque De oportunidades. mais. E a outra questão, por que Sofia, por que Machine Learning, por que Montreal? Porque Montreal é um hub de tecnologia, é um hub de inteligência artificial e Machine Learning. Eu estava assistindo um documentário para poder conversar aqui com vocês, que é do Plot
PLOT 11. E eles estão falando que lá em Montreal é onde tem a maior quantidade de pesquisadores da inteligência artificial. Então, se você estudar nessa cidade, o networking que você vai criar com outros profissionais da área vai ser muito mais rico se você ir para outra região. E esse network vem também pelo college, né? Com os professores, com... Até porque os professores, um dos motivos, assim, os professores, eles precisam estar no mercado de trabalho. Sim. Entendeu? É algo que inteligência artificial você está mudando o tempo todo. Então, ele não pode parar só para ensinar, né? Ele precisa estar na prática. Então, isso é um dos pontos, assim, que é exigido para ser um professor do nosso college, é que ele esteja na prática ali no mercado. Então, Sophie, você pode falar para a gente como é que é o curso, quanto tempo, quais são, o que essa pessoa vai ver nesse curso, os requerimentos, o curso é em Montreal, a gente sabe que Montreal é uma capital bilíngue, se o curso vai ser em francês, se o curso vai ser em inglês, essas coisas para a gente deixar aqui esclarecido para quem tem interesse em fazer esse curso? Sim, senhora. Então, vamos lá. O college, né, em questão que a gente está falando é o Accent College. Ele fica aqui na cidade de Montreal, que, como a Marcela está falando, é uma região bilíngue. Né? Então, o college, nós temos tanto programas em inglês como em francês. O programa, o aluno ele pode escolher se ele quer estudar em inglês ou em francês, 1 ano ou 2 anos. Então, se for 1 ano, o tão sonhado o visto de trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos de visto de trabalho. Então, sim, o nosso programa também ele oferece o PGWP. Porém, esse programa, como é algo que já exige, né, que a pessoa tenha um certo conhecimento de mercado, ele é um post-graduation program. Então, o que é que isso significa? Que o aluno ele precisa ser graduado em algo relacionado à área de tecnologia, certo? Ou ele tenha já uma experiência na área de tecnologia. Por exemplo, eu sou formada em administração, mas eu tenho lá 10 anos, eu tenho 6 anos na área de TI, na área de tecnologia. Então, isso a gente aceita, né? Então, precisa ter algo relacionado no seu histórico profissional com a área de tecnologia. É um programa que está tendo bastante procura, cada vez mais, como a Marcela estava falando, que é um polo, né? E a inteligência artificial, o que você trabalhando com isso, que você tem vários segmentos que você pode trabalhar, mas o que os engenheiros, digamos assim, as pessoas que trabalham, eles vão criar softwares aonde nesses softwares eles vão conseguir guardar, armazenar um grande número de dados, tá? E que vai fazer com que as máquinas, os softwares, eles consigam se aproximar do pensamento, do comportamento humano. Então, por exemplo, né, a Alexia, a Siri, a gente fala, ela responde. É como se ali existisse uma pessoa. Né? Ela responde. Você pode... Tem até um filme que ele se apaixona pela voz, né? E aí, justamente isso, falando sobre a inteligência artificial, né? Tá em tudo. Por exemplo, aqui em Montreal, nós temos grandes empresas na área aeroespacial e de transporte. Então, é extremamente importante softwares e programas especializados para a área de aviação. Né? Eu estava dando uma olhada e eu não sabia. Né? O primeiro exemplo da inteligência artificial que funcionou foi a questão que hoje a gente sabe a questão da temperatura, do tempo, né? Tipo, a gente consegue saber, aqui em Montreal hoje está 35 graus, no Brasil está, sei lá, 8 graus. Então, a previsão do tempo a gente sabe hoje através da inteligência artificial. Tudo que a gente faz é assim. Né? Então, é um programa que realmente exige que a pessoa já tenha um certo conhecimento. E então eu tenho tudo isso, eu tenho esses requisitos. Eu quero estudar inglês,
e quando eu chegar aí eu aprimoro o meu francês, ou enfim, né? O primeiro passo é escolher a língua que você vai estudar. Os outros pré-requisitos vocês têm. Ah, eu tenho experiência ou eu tenho um nível superior relacionado. Ok, então como é que eu faço para fazer essa aplicação? Então, essa aplicação, eu preciso de alguns documentos que precisam ser traduzidos, e aí vocês entram em contato com as meninas da Challenge, né? E aí a gente começa o processo de aplicação do college. Né? Lembrando que para fazer a aplicação é exigido uma proficiência do inglês ou do francês. Que Qual pode ser nível que você precisa do inglês? Como, por exemplo? 5.5, né? O overall, se for um IELTS. Acadêmico. Isso. E se for o Duolingo, nós aceitamos entre 95 e 115. E a gente também tem uns parceiros de Pathway. Né? Então, é extremamente importante que vocês apresentem o nível de vocês de língua, tanto do inglês como do francês. Certo. Uma coisa só que eu quero salientar antes da gente continuar por exemplo, você falou que a pessoa pode estudar inglês e aperfeiçoar o francês aí na cidade. A província de Quebec, tirando Montreal, você vai falar só francês. Em Quebec City, que tem ali a parte bem turística, né, a cidade com forte, murada, você consegue falar o inglês porque é turístico. Mas você vai um pouquinho mais para frente, eu tive uma experiência de ir num Tim Hortons e foi mímica ali para pedir um croissant e um café. Naquela época eu não tinha estudado francês, então meu francês era -5. Elle parle français maintenant. Agora tá melhorzinho. Ainda feio, ainda tenho vergonha de falar em público. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, em Montreal, você consegue ter uma vida em inglês, você consegue estudar, trabalhar, orar em inglês. E o governo, ele apoia as pessoas que querem aprender o francês. Porque, assim, por mais que você consiga ter uma vida em inglês, eles querem que você se integre 100%, né, em qualquer setor, em qualquer outra cidade da província. Então, o que o governo faz? Ele te ajuda a estudar francês, te ajuda como pagando. Então, ele te paga para você estudar francês. Então, se você fazer o teu curso de inteligência artificial em inglês e no outro período, se você quiser ir para aula de francês e receber por isso, tudo bem. O governo vai te pagar. Ele tem interesse que você fale francês. E aumentou, né, o valor, a bolsa. Quanto que tá? Mês passado, o governo aumentou. Full time, tá $800 por mês. E part-time, 25. Antes era 650 e $15. Então, eles aumentaram essa bolsa. E, assim, não é só para quem é estudante internacional. Por acaso, você vem com seu cônjuge e ele vai estar com o visto de trabalho aberto. Ele vai estar trabalhando enquanto você está estudando. Tanto você que tem o visto de estudante internacional, como seu cônjuge com visto de trabalho, os dois, eles podem estudar, né? Então, assim... Então, cada um tem a chance de receber até $800 por mês. Cada um. De estudo de francês. Isso, cada um. Sendo que esse é um benefício extra que antes não existia. Antes isso era só para residente, né, Sofia? Exatamente. E se abriu essa oportunidade para quem vem com visto de estudo e de trabalho. Então, aproveitar essa oportunidade nesse momento que está sendo oferecida, associada a todos os benefícios que é morar em Montreal e fazer um curso como esse, realmente... É justamente isso, porque isso é uma prova que, sei lá, eu estou aqui há 7 anos. Então, quando eu cheguei aqui, eu já vim como residente. Então, eu tive o direito de fazer esse programa. Eu recebi. Só que em 2019 foi feito um censo aqui em Montreal e pela primeira vez na história do Quebec, o número de pessoas falando inglês ultrapassou o número de pessoas falando francês em Montreal. Então, o governo entrou em pânico, né? Tipo, acabou, ninguém mais vai falar francês em Montreal. Então, eles passaram a oferecer, estender esse programa para os alunos, né? E para quem tem visto de trabalho. Porque, realmente, se você sai de Montreal, o francês ele é muito mais forte. Sim. Muito mais forte. Tipo assim, eu aqui, a minha vida é muito mais inglês. Na minha casa eu falo inglês, no meu trabalho. Então, assim, eu sou uma prova viva, né? Então, tanto é que eu voltei, eu tava conversando com o Marcelo, essa semana, onde é que tu tá fazendo teu curso de francês? Porque, assim, eu tô precisando voltar, né? Porque você termina, você não tá falando. E, assim, aqui existe a zona de conforto.
Eu vou falar francês, aí falta vocabulário, aí eu mudo Mudo para o pro inglês. inglês. Então, porque todo mundo fala. Só Sim. que nas minhas férias eu fui para o interior e aí não tem zona de conforto. Eu tive que puxar lá de trás o francês que eu tinha aprendido. Então, é assim, a vida na província do Quebec é dessa maneira, né? Então, eu acho que só tem a acrescentar essa segunda língua do francês, porque você vai estar apto a trabalhar em qualquer província, Sim. não só no Quebec, né? E quando você virar residente permanente, né? Porque você sabe que os estudos é um dos passos que você pode, um dos caminhos que você pode ter para chegar na residência permanente. Quando você virar residente permanente, por exemplo, a Alessandra mora em Ottawa, que é a capital. Ali, todos os funcionários do governo, eles têm que falar inglês e francês. Se não fala francês, eles têm que estudar francês. E tem órgãos do governo em todo o país. E as pessoas que trabalham para o governo são selecionadas com maior frequência que são bilíngues. E outra coisa, o francês é o quinto idioma mais falado no mundo. A gente sempre fala para todos os clientes, eu posso ir fazer intercâmbio com inglês zero? Pode, claro que pode. Só que se você ficar sempre dependente de outras da sua nacionalidade, dos brasileiros, para você ter mais liberdade, ou dos portugueses, né? Por exemplo, um cônjuge que vem acompanhando a pessoa que está estudando e ela tem o trabalho e não quer estudar inglês. Você fica com a tua liberdade ali mais restrita. Então, se você vai para Montreal e você vai estudar e falar inglês, por que não estudar francês e ter mais oportunidades de tudo, não só de trabalho e passeio, mas também atividades, às vezes conseguir, se você quiser ir para outro país que fala francês, no futuro próximo você já vai ter o idioma. E a gente sabe que o estudo, cada vez que você aprende um idioma, você fica com a memória melhor, com o pensamento mais rápido, porque você procura muito mais informação. Que nem, por exemplo, a Sofia, ela migra do português, inglês, francês numa velocidade que E eu fico assim, super orgulhosa, porque a titia aqui não é tão novinha, né? Mas é assim, é muito engraçado. Tanto é que aqui no Quebec, eles falam franglês, é alguma coisa assim, que eles dizem que eles não falam francês, porque existe um dialeto, que é uma mistura de francês com inglês. Então, assim, até os próprios nativos que moram aqui em Montreal, por exemplo, o meu professor. é porque eu tô tentando criar uma frase aqui. No francês, no meio do francês, eles metem uma palavra em inglês, tipo job, parking, sabe? Em vez de dizer garagem em francês, eles falam parking, que é uma mistura do francês com o inglês. Então, assim, aqui em Montreal tem muito isso. E é engraçado que quando eu saí de Montreal, aí eu vou pro interior, viajo, aí o pessoal vai, você é da onde? Aí você já fica assim, né? Eu sou brasileira, você já começa a ficar sabendo onde você é. Eu sou brasileira. É muito engraçado. Toda vez que me perguntam, você é da onde? Você não sabe se você responde sua nacionalidade ou se eu respondo, eu sou de Montreal. Aí eu sempre digo, eu sou brasileira, mas eu moro em Montreal. Aí eles, a Jaqueline, então eu entendi, porque o francês dela é essa mistura. Sim, então, mas esse foi só um ponto para ser um incentivo. Se você é da área de inteligência artificial e da área de tecnologia e você tem interesse por aprender mais um outro idioma, Montreal é um destino maravilhoso porque você vai poder aprender o outro idioma. Além de você não pagar, você vai receber, né? Então, é quase que uma mãe essa província para quem quer aprender francês. Mas voltando aqui, então você falou que esse curso é uma pós-graduação para quem já é da área de tecnologia, ou então vocês têm a possibilidade de aceitar profissionais que não são da área de tecnologia, não estudaram tecnologia, ciência da computação, porém já vem trabalhando nessa área. Então, nesse caso, é muito importante apresentar o currículo. Então, a gente vai com certeza pedir o resumê, onde você vai mostrar ali nas tuas atividades profissionais que você gerenciava ou mesmo atuava na área de tecnologia. Isso. Porque que nem a Sofia falou, o professor,
ele não vai voltar em coisas muito básicas, ele vai pegar de um caminho para frente para poder você ter maior aproveitamento e maior aderência com o mercado de trabalho. E aqui essa área, eu vejo muito, não é uma área que facilmente você consegue trabalhar. Uhum. Principalmente agora, meninas, por conta da pandemia, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é porque o pessoal voltou para os seus países, estão trabalhando em cada um dos seus países, ou enfim, tá um gap aí, um buraco, um leque de profissionais, faltando gente para Tem a trabalhar. questão também de aposentadoria, né, Sofia? Tem a questão de que o país tem uma quantidade muito grande de pessoas com a idade avançada que vão se aposentando e precisa, em tempo recorde, suprir essa carência de profissionais. Aí eu vou fazer um gancho para esse programa do governo que foi lançado em 22 de abril. Eu estou olhando a tela aqui para eu não perder uma informação. Então, é o que a Sofia está falando. Tem a demanda, precisa de muitos profissionais, não tem profissionais suficientes na área, vai até 2025, tem dados aí falando que a inteligência artificial vai ser um boom gigantesco e vai precisar de profissionais. Então, o que a província de Quebec, espertinha, já fez, né? Ela criou um programa piloto de migração para pessoas que estudem Área. artificial na província. Então, além deles estarem ali, ok, você não fala francês, toma aqui $800 para você aprender francês. Ah, você vai estudar aqui, eu não quero que você vá embora daqui. Então, se você estudar inteligência artificial aqui no Quebec, você vai receber a residência permanente. Então, aqui eles falam ó, que o programa permite que quem for graduado na inteligência artificial ou seja um profissional de tecnologia e efeitos visuais, pode pedir a residência permanente e esse programa vai até 1º de janeiro de 2026. Isso está no site do governo, tá? Não, todo mundo pode entrar lá. E daí outras coisas que ele pede aqui. Você tem que ter uma capacidade de comunicação em francês. Então, aí, por isso que vale muito a pena você estudar o francês. E você tem que ter uma job offer em uma dessas áreas. Então, se o mercado está totalmente aberto para profissionais, a gente está falando que está com uma demanda, tem um gap de funcionários, isso não vai ser uma dificuldade, arrumar uma job offer. Qual que vai ser a dificuldade hoje que eles têm? É achar pessoas qualificadas. Pessoas que estudem a inteligência artificial, que estejam lá envolvidas no setor, fazendo networking, aprendendo a se comunicar em francês. E nesse caso, eu não sei qual que é o quanto que eles vão pedir, porque eles só falam que você tem que ser able to communicate in French, mas ele não sei como é que... Esses programas, normalmente, aqui na província do Quebec, eles fazem isso justamente para estimular as pessoas virem para cá e estimular sempre o francês. Isso é normal, porque a província é francesa. Só que é aquela coisa, você já está aqui, você veio estudar, né? Você está estudando inglês, porque você é uma língua que você se sente mais confortável. Sim. E aí depois você fez o francês aqui, por que não? Sim. Entende? Não, esse é um programa específico, mas aí a gente não pode esquecer que tem o programa genérico da província, para quem estuda e trabalha na província, e tem o programa federal também, né? Então, isso é uma coisa específica para esses profissionais que a gente está falando aqui hoje, da inteligência artificial e do tecnologia. Então, esse pessoal tem um programa especial para eles. Mas E eu, Marcela, eu queria comentar em termos de prazo, porque como você falou aí 2026 é uma coisa importante. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas será que eu vou ter tempo, já que meu inglês não tá bom, não dá para começar ainda em janeiro? Porque, por exemplo, o college, né, Sofia, você tem janeiro, maio e setembro, maio, isso. setembro. Então não deu em janeiro, o inglês não foi suficiente. Maio também não. Mas a gente está falando de um ano de planejamento, que se você começar entendendo que começa do Brasil fazendo inglês e vem para cá em setembro, você ainda entra nesse programa, porque você vai fazer setembro de 2022 até setembro de 2023 e setembro de 2024. Então você consegue se formar e ainda poder, quando tendo essa job offer, fazer parte desse programa. Então, assim, gente, não pensa no sentido de que o que é que eu não tenho hoje, mas o que é que você precisa fazer
para a partir de hoje começar a planejar o seu intercâmbio e a sua vida, né, vislumbrar no médio e no longo prazo quais são as ações que são necessárias. Exato. O que a gente sempre fala é que mudar para outro país, estudar no outro país, é um planejamento de etapas. Você pode, às vezes, acelerar uma etapa, mas dificilmente você vai pular uma etapa. Então, por exemplo, a gente faz aqui o teu teste de inglês e ficou pelo teste de nivelamento e pela análise que você precisa estudar 8 meses de inglês. Isso a gente considera a linha normal da escola, você fazendo, assistindo a aula e fazendo suas tarefas. Mas vai que você muda tudo, teu celular para o inglês, teu computador para o inglês, você começa a falar com pessoas só em inglês, você só assiste seriado em inglês, você assiste, você muda tudo tua vida, você põe um esforço muito maior. Aí você consegue acelerar uma etapa. Vamos dizer que em vez de 8 meses, agora você vai conseguir fazer Porque isso em 5 isso é meses. muito importante. As pessoas acham que a primeira etapa é já escolher o programa, é já escolher a província, é já escolher... Não, minha gente, a primeira etapa é escolher como vocês vão se comunicar. Porque não adianta vocês terem college pago, visto, e não saber se comunicar, como é que vocês vão trabalhar, como é que vocês vão estudar, entende? Então, assim, esse é o primeiro passo, né? Outra coisa, até mesmo a questão, esse é um programa que você vai ter que ter uma fluência. Sim. Tanto no francês ou no inglês, porque você vai trabalhar diretamente com Big Data, dados, softwares, criação, vocês vão precisar escrever, enfim, tem coisas que vocês vão precisar da língua. É importante. E outra coisa que a gente sempre fala para os clientes, você quer seguir uma linha de pessoas que mudam a qualquer custo e ficam presos no entry-level jobs pelo resto da vida porque eles não têm condições de se comunicar? Ou você quer construir uma vida melhor aqui nesse país? Exatamente. Ganhar salário de acordo com o que você vai estudar, você quer comprar o carro que você quiser, a casa que você quiser, fazer os amigos que você quiser, porque tem isso também, que você escolhe. A gente fala muito isso porque, assim, quando você muda para um outro país, você tem o poder de escolha que você não teve muitas vezes quando você cresceu ali na mesma cidade, entrou na faculdade porque era a ordem normal das coisas, às vezes teus amigos são os mesmos de infância. Não, aqui você tem o poder de escolha. Você tem o poder de escolha de cidade, de área que você vai entrar. Se você não é da mesma área e fizer um college, o mercado te aceita. Ninguém vai falar assim, nossa, você só fez um college de 2 anos, você não serve aqui, você não tem faculdade, mestrado, doutorado. Não, isso não. Você pode ir construindo isso tudo durante a sua estadia sem o preconceito que você não tem disso, né? Então, mas assim, nesse caso, aí o pessoal pode se perguntar, mas então por que o college aí, o Axam, pede um pós-graduation? Né? Nesse caso, é porque, como a Marcela falou, é um curso que ele não vai começar do básico. Ele já é um nível avançado da área de tecnologia. Então, por isso que, nesse caso, realmente vai ser exigido. Agradou? Não, mas não é com relação a isso. Mas não é. É assim, muitas vezes no Brasil, o que eu via... Você julgava muito a pessoa ali pelo o nível que ela tinha. Isso, da educação. A educação, né? E a gente sabe que a tua experiência de trabalho, vivenciar as coisas, aquele aprendizado que é o melhor de todos, que é fazer, errar, aprender com o seu erro, fazer de novo e tal, isso a gente consegue muitas vezes no mercado de trabalho, né? Não na faculdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse caso, sim, é uma pós-graduação, porque a gente está falando uma coisa bem específica, que é inteligência artificial e machine learning. Então, você tem que ter uma base de tecnologia. Se eu for fazer, eu não sei fazer nada de programação, ia quebrar a cabeça. Mas se eu, por acaso, fosse escolher um college de 2 anos na área de tecnologia ainda, sem ser aprofundado, o mercado de trabalho não ia ter preconceito com relação a mim, com 36 anos, fazendo um college de 2 anos. Exatamente. E ingressando no mercado de trabalho. Isso que eu quis dizer. Óbvio que você vai ter que estudar e que você tem que seguir os admission requirements do curso. Mas não tem a gente não tem esse preconceito. O que tem, muitas vezes, não é nem um preconceito, mas é uma seleção natural de você não consegue se comunicar, como é que você vai
ingressar aqui e conseguir evoluir, se comunicar e fazer os projetos no meu ambiente de trabalho. Então, por isso que a Sofia falou, o idioma é mais Descarregando aqui. do que tudo, é a base de tudo. Porque se você tiver capacidade de estudar, mas não tiver capacidade de colocar isso em um inglês prático de trabalho, você vai ter dificuldade. Aí não é sofrer preconceito, mas você vai ser eliminado naturalmente se você ir para uma entrevista e não conseguir se comunicar. Essa é uma outra coisa que eu falo sempre, né, para os clientes, que é o seguinte: normalmente, quando a gente faz college, a gente tem esses testes, né, de IELTS, Duolingo, a gente se prepara para aquela prova. É igual no vestibular, ou pelo menos lá na prova de química, lá na oitava série. Você se prepara, você decora tudo, as coisas, se prepara para aquela prova. Mas aquela prova, entre a prova do IELTS e a vida real e o mercado de trabalho, tem um jump, ele tem um gap bem grande. Sejam realistas com relação ao idioma de vocês. Não quero assustar ninguém para não ir estudar no college e tal, mas é muito melhor você investir mais tempo no seu idioma e vir para o mercado de trabalho, para o college, com melhor, com mais facilidade de ingressar no mercado de trabalho e ali já entrar numa renda que vai suprir, porque a gente sempre fala de retorno de investimento aqui. Então, por exemplo, você vai investir não sei quanto no college. E daí, quanto tempo você vai levar para recuperar esse investimento? Vai depender do trabalho que você pegar. Dependendo do trabalho que você pegar, você recupera o investimento em menos de um ano, ou até em um ano. Então, essa é a nossa preocupação. Você recuperar o seu investimento no menor tempo possível. Por quê? Porque você está sabendo exatamente o que é mudar para outro país, qual cidade escolher que vai estar de acordo com o seu perfil pessoal, familiar e com o mercado de trabalho que você quer acessar. Você está com o idioma bom, então você está ciente que você é bom também, então você vai para o mercado de cabeça erguida. Eu sou brasileiro, eu sou resiliente, eu aprendo rápido, eu falo bem o inglês, eu vou aprender o francês, eu estou fazendo college, eu tenho dinheiro para investir. Eu cheguei para dominar isso aqui. Aí você vai recuperar seu investimento muito, muito mais rápido. E esse é o nosso objetivo todos aqui, não só o college quanto a challenge, é ver as pessoas se dando bem no Canadá. Ninguém quer ver aqui vocês batendo cabeça no Canadá. A gente quer ver vocês arrasando e tirando foto e mostrando pra gente e orgulhosos da vida que vocês conquistaram. Marcela, eu queria puxar um gancho. Eu sei que porque tem gente que está assistindo a gente pela primeira vez, não conhece ainda o college. Mas eu queria comentar que tem cursos, o grupo de colleges que a Sofia representa, tem cursos também para gente de segundo grau, que não fez uma faculdade, tá, gente? A gente está mencionando só um curso específico para que fique especializado nessa informação, mas fique à vontade de entrar em contato conosco, porque existem cursos para todas as áreas. Exatamente. Né? É um grupo grande. São que 6 tem colleges, né? Exato. A gente está falando somente de um e com programas diferenciados. O que vai fazer a diferença de qual é o melhor curso é um planejamento personalizado, conforme a sua experiência, conforme a sua formação e tudo mais. Mas eu só queria deixar esse adendo com relação que existem cursos, sim, que não é só para quem é formado do Brasil. Isso aí. Deixa eu ver se eu tenho. A gente combinou de falar mais algumas coisas. Então, o perfil do estudante a gente já comentou, o que você vai aprender na escola. Sobre a frequência das aulas, Sophie. Você sabe se é diárias aulas ou se... Isso é um ponto bom, porque é o seguinte, as aulas, né, são com horários flexíveis. Então, os alunos, eles não precisam ir todos os dias para a sala de aula, para a aula, né? Nesse momento, por conta da pandemia, as aulas estão sendo online, mas acreditamos que em breve, assim, em janeiro, né? A gente acredita que aqui no Quebec as coisas vão estar normalizadas. Porém, as aulas são 2 vezes na semana. Dependendo da matéria, pode ser 3 vezes. Então, depende do que você estiver estudando. Se precisar de uma carga horária maior, você pode ir até 3 vezes na escola. Mas isso vai me dar... isso significa que o college é full time e eu vou ter o visto de trabalho? Sim, você vai ter seu visto de trabalho de 3 anos, se você fizer 2 anos, e 1 ano, se você fizer 1 ano.
Também temos durante o final de semana. Se o aluno quiser, ele pode estudar no final de semana. Mas daí ele estuda sábado e domingo o dia inteiro. Isso, sábado, domingo, o dia inteiro. E fica com a semana livre, pode trabalhar 20 horas onde quiserem. Semanais e ainda pode estudar para francês. Fazer as outras 20 horas o francês. Isso é uma flexibilidade muito boa, principalmente quando a gente pensa assim em família, né, que tem filhos, em que um está trabalhando, o outro estuda só no final de semana e os filhos ficam com o cônjuge. Então, assim, essa possibilidade, essa flexibilidade que o college oferece é um diferencial bem grande. Exato. Principalmente por ter essas aulas de final de semana que não são todos os cursos. Só para vocês saberem, a gente tem parceria com vários colleges dentro do Canadá. Isso não é uma coisa comum de colleges que oferecem PGWP terem cursos de final de semana. Sim, isso é verdade. Você sempre tem que verificar, antes de definir qual college, se o college tem o DLI, entra no site do governo. Isso tudo está no site do governo. Claro que a gente corta caminhos para vocês, né? Você não tem que ficar fazendo essas conferências porque a gente vai fazer por vocês. Mas você quer ter garantia. Entra no site do governo, coloca logo a escola, veja o DLI, vê se aquela escola oferece o PGWP, veja se a quantidade de horas que o curso oferece está dentro do que a legislação diz como o correto em ser. Então, assim, quando a gente traz um college aqui, todos esses detalhes a gente já avaliou, porque senão a gente não traria, né? Porque senão vocês ficam em situação complicada. Tem mais alguma coisinha que a gente precisa comentar com relação a esse curso especificamente? Só assim, nesse college, além do curso de inteligência artificial, a gente também tem o curso de cybersecurity. Ah, legal. Então, nesse college, é um college específico para a área de segurança de redes, né? E de inteligência artificial. Então, esse college, ele é voltado só para a área de alta tecnologia. Legal. Então, falando um pouco desse college, que foi o que a Lei falou, mas a gente... aqui a Lei falou também, a gente tem outros colleges, né? Que também tem programas na área de mobile application, de redes, de suporte de redes, de ciências da computação, e que também aceita tanto alunos com segundo grau, como alunos com nível superior. Então, são 6 colleges, cada um com um perfil diferente. Hoje a gente está focando no Axan College, né? Falando de inteligência artificial e cybersecurity também, que é outro programa. Mas se vocês estiverem interessados em áreas de logística, de business, conhecer os outros programas na área de TI, de educação infantil, que a gente oferece no grupo Hermes, vocês podem entrar em contato com as meninas da Challenge, porque elas estão aptas a responder e ajudar vocês. Mas como a gente está falando hoje, a gente está bem mais voltado para o mercado de inteligência artificial, que é o que está bombando, é o que está empregando todo mundo hoje, em qualquer lugar do mundo, né? Mas como a gente está focado no Canadá e hoje na província do Quebec, eu acho que todas essas informações são válidas e sempre ter em mente que o francês, ele não é um problema. Hoje ele é uma solução financeira, ele é uma solução para tirar a sua residência também. Então, você vai ter 2 pontos aí. Você vai estar se desenvolvendo, tendo uma pós-graduation, como você também está aprendendo uma segunda língua, né? Uma terceira, na verdade, porque tem o português, né? Que já é a língua da gente. Então, assim, você vai estar muito mais do que apto para começar e a ingressar no mercado de trabalho. E, às vezes, as pessoas ficam com medo. Mas como é que vai ser? Será que eu vou conseguir emprego? Será que eu não vou conseguir? Os empregados, os empregadores, na verdade, eles sabem que o Canadá é feito de imigrantes, eles sabem que as pessoas estão aqui recém-chegadas, ainda estão estudando, ainda estão aprendendo a língua. Então, eles têm sim paciência. E, Sofia, eu queria trazer que você comentasse um ponto que talvez alguém não tenha visto as nossas lives ainda, que você já falou sobre custo de vida, que é um ponto bem delicado para quem está pensando em planejamento, né? Como Montreal é uma cidade extremamente conhecida, é uma cidade dentro do Canadá em termos de custo de vida. Como é que você avalia, já que você mora aí, você poderia fazer alguma comparação para que as pessoas que ainda não despertaram, porque às vezes, e aí é uma referência não só minha, muitos clientes nossos falam assim, a gente só ouve falar de Toronto e Vancouver. Toronto e Vancouver. Aí como entra a partir do custo de vida em Montreal?
Então, esse é um ponto, assim, super positivo aqui nessa região do Quebec, que quando você faz a comparação com as outras províncias e coloca na balança, diga aqui é o lugar para vir estudar. Porque o custo de vida é baixo, né? Eu não digo, se você tem vontade de morar em outra província que é totalmente em inglês, ok. Mas, assim, pro teu início, pro teu start aqui no Canadá, eu acho que o Quebec, ele tem todo esse suporte. Além do financeiro, né? É econômico também, que você vai economizar, né? Porque o aluguel é mais barato, você consegue alugar um apartamento aqui de 2 quartos entre 850 e 900 dólares dentro da ilha de Montreal, próximo de metrô, próximo de transporte público, né? Então, assim, você não vai achar isso fora e longe, no meio do nada. Então, a acessibilidade aqui, tanto para bicicleta, metrô, por exemplo, o estudante que ele vai pagar, hoje ele paga 46 dólares, o passe mensal. Então, É muito acessível. É muito então, são acessível. pontos assim que eu acho que como estudante, né, quando você está vindo principalmente com sua família, isso pesa. E Sim. ninguém está dizendo que você não pode vir e viver em inglês ou viver em francês. É uma questão de escolha, Sim. entende? Eu coloquei aqui no Job Bank do governo, que você sabe que tem diversos Job Banks que vocês podem procurar vaga, né? Tem o Indeed, o próprio LinkedIn é um dos mais utilizados aqui no Canadá, e tem o Job Bank que é do governo. Então, usei só esse do governo para a gente ver. Coloquei algumas opções aqui de Artificial Intelligence Analyst. E apareceu vários, assim. Tem aqui em banco, National Bank, tem no próprio governo, tem empresas de farmacêuticas. E outra coisa que apareceu aqui que eu achei bem interessante, falando um pouco do francês, oportunidades nas províncias do Atlântico. Porque em New Brunswick, lá também é uma província que é bilíngue. Então, se você aprende o francês, como a Sofia falou lá atrás, você não vai ficar só preso, né, ao Quebec. Você vai conseguir ter acesso a diversas outras províncias para você trabalhar. Mas como o custo de vida e o mercado está muito forte ali em Montreal, você vai ter mais oportunidades de, enquanto você está como estudante, que você ainda não está trabalhando full time, que você ainda está estudando e tal, de ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Mais confortável. E outra coisa que a gente não comentou, que você falou, que das empresas da área de aéreas estão aí, vale lembrar que Montreal também é um polo na área de jogos, né? Então, a Ubisoft tem sede aí, a Warner Bros. Parte Exato. tem sede aí, e o Google Drive, que usa inteligência É artificial aqui. do começo ao fim, também é em Montreal. Então, assim, tem muitas empresas grandes e pequenas, de médio porte, de pequeno porte em Montreal, que você vai ter acesso, além do próprio das outras empresas nas outras partes do país. E essa parte de tecnologia é uma parte que a gente gosta muito de falar, desculpa, com os clientes. Acho que a primeira live que a gente fez aqui na Challenge, lá em sei lá que ano, foi justamente com um brasileiro que trabalha na área de tecnologia no Canadá. E ele trabalha num hub, que é lá onde a Alessandra mora, que é Kanata. Então, aqui no Canadá existem vários hubs de tecnologia. Existem ali em Ottawa, Kanata, tem o hub de tecnologia e inteligência artificial em Montreal, tem Toronto, alguma coisa muito voltada para a área de finanças também, em Toronto, em London e Waterloo e Cambridge, que a Alessandra até passou lá esses dias, ali é considerado também o Vale do Silício Canadense. Aqui em Vancouver também tem muita questão de tecnologia. E vale lembrar que Canadá é divisa com os Estados Unidos. Então, tem muitas empresas que às vezes estabelecem suas unidades aqui, colocam profissionais aqui porque os impostos são mais baratos aqui no Canadá, a legislação com relação a funcionários é mais tranquila que nos Estados Unidos, mas elas atendem a demanda dos Estados Unidos. Isso. Você está aqui no Canadá atendendo uma demanda dos Estados Unidos que é gigantesca. Por exemplo, Montreal, quantas horas de distância com a fronteira dos Estados Unidos? Com fronteira, às 3 horas. Depende de onde eu tô. Daqui para os Estados Unidos, daqui para Nova York, de carro direto, assim, dá 6 horas.
Imagine, 6 horas. Então, num raio de 6 horas de carro, você consegue acessar New York, que é uma potência americana. A Alessandra foi esses dias em Sárnia, que faz divisa ali com os Estados Unidos. É só uma ponte que você cruza. Só não pude passar ainda porque não estava aberta, ou vontade. Estava até com passaporte. Se desse uma bem, Alessandra, ela pulava lá. Então, assim, essas coisas que você tem que considerar quando você fala em mercado de trabalho. Às vezes vocês vêm aqui nas nossas lives, a gente fica falando sobre trabalho, 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 porque acaba que o nosso público tem as pessoas que procuram a Challenge têm muito interesse em desenvolver a carreira aqui no Canadá. Então, por isso que a gente se preocupa muito em falar sobre isso. Mas, se você que está assistindo quiser fazer um curso aqui de idiomas de curta duração, aí você pode vir ficar 2 semanas. High school. High school, agora a gente está entrando no mundo do high school com diversas oportunidades. As escolas são incríveis, oferecem inclusive aulas extracurriculares, não só as principais matérias, mas na área de inteligência artificial, tecnologia, robótica, fashion, arquitetura. É um A universo. gente queria ter descoberto o Canadá antes, não foi não, Marcela? E com certeza, viu, Sophie? E aí, assim, a pessoa já se prepara, né? Ela começa no high school e vem depois e faz um college. Olha que fantástico. Já começa a sua carreira e sua vida Começar a ser moldado já aqui, né? no, É no importante. modelo, no modelo de ensino e de aprendizado canadense. Então é isso. Eu não sei. Eu vi que tem comentários, mas é em italiano. I'm so sorry, I don't speak Italian. Ah, então, Mas com... o bacana também é que essas lives elas ficam gravadas, porque principalmente acontece da gente ter cliente, Sofia, que pergunta e quer saber mais sobre o college, e a gente aproveita também e compartilha a experiência do que você trouxe, do que você falou com os estudantes. Então é muito bacana a gente deixar, e quem tiver amigos que estejam interessados, gente, pode não ser para você, mas né, o curso, se interessar para alguém que você conhece, compartilha também, que vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. Isso. E a forma que você tem para entrar em contato com a gente pode ser através do nosso site, você consegue marcar uma consultoria gratuita, então você vai conversar com algumas das consultoras. Se você não quiser abrir a tela e olhar para a Alessandra, você também pode mandar um Isso formulário. nunca aconteceu não, viu, Marcela? Mas tudo bem. Pode preencher um formulário ali na aba de contato, colocar tudo o que precisa e a gente vai conversar com você por e-mail. E se você preferir por WhatsApp, a gente conversa por WhatsApp. Então, assim, independente de qual forma de atendimento que você gosta, Falta seja de comunicação que não vai ter. telefone, e-mail ou face-to-face, a gente cover todas essas áreas. E estamos aqui, né, vendo o que vai acontecer com relação à abertura das fronteiras, mas temos a esperança que esse mês de setembro, não sabemos mais se vai ser no dia 7, né, porque teve algumas alterações aí com relação aos Estados Unidos, mas esperamos que nesse mês de setembro as fronteiras para turistas estejam abertas. Mas lembrando que desde outubro de 2020 o Canadá está recebendo estudantes, desde que cumpram as regras com relação às vacinas, ao teste de Covid e à quarentena. Então, se você tem interesse em estudar, não fique com esse pensamento para setembro agora, porque como a Alessandra falou, a gente já está matriculando as pessoas para setembro de 2022. Então, a gente precisa começar seu planejamento hoje, para que seja possível você vencer todas aquelas etapas que a gente falou. Etapa do inglês, etapa do planejamento financeiro, etapa da logística, escolha de cidade, escolha do college, escolha do curso, tradução de documentos, aplicar, você ser aceito, aplicar o visto. Então, tem bastante coisa para acontecer e cada etapa dessa leva um tempo. Então, comece seu planejamento hoje, se você quiser vir aqui para o Canadá ou para qualquer outro país. Não deixe para depois, porque quando a gente coloca todas essas ideias que ficam aqui populando a nossa mente num papel e organiza isso de uma forma sequencial, com metodologia, ainda com acompanhamento de pessoas que, além de ter experiência profissional, viveram tudo isso, né? A Alessandra viveu sair do Brasil e vir para o Canadá, a Isadora, a Catiúce, eu. Então, assim, a gente não fala da boca para fora, a gente fala daquilo que a gente
viveu, né? E isso é bem diferente quando você está lidando com a vida das outras pessoas. E sem contar, né, Marcela, se a pessoa quer também bater um papo na nossa reunião com a Sofia, a gente tem uma parceria muito Sim, forte com a sim, a Sofia, gente já isso é fez várias muito vezes bacana. isso, né? Várias vezes, assim, tem vontade, quero ouvir mais um pouco como é a experiência de vida em Montreal que a Sofia conta. A gente marca um horário em conjunto, né, a agenda, e a gente vai ter esse bate-papo para que você conheça um pouco mais também, ou um dos 6 colleges que não foi esse, não é esse o curso que você quer, mas para que a gente encontre dentro das possibilidades aquele que melhor se encaixa. Então a Sofia, ela é uma parceira muito forte e está sempre junto para que a gente possa oferecer o melhor serviço para os nossos estudantes. Aí. Exatamente. Obrigada, viu, Sofia? Estou fazendo agora um Obrigada, minha agradecimento em é. público. Ah, Nada mesmo. A Sofia, como a Ali falou, são vários cursos, então você vai encontrar a Sofia nas lives várias vezes Ô, minha aqui. filha, Mas essa menina, ela muda muito de emprego, não é porque é um grupo só com vários colleges. cada É vez, bom deixar esclarecido isso. É. então, por exemplo, vai falar sobre Early Childhood Education. Não tem como a gente falar sobre esse tema aqui na live de tecnologia. Então, você Isso. cursos na área de business, engenharia. Então, cada live tem um assunto específico para você não ficar aí tendo que procurar muita coisa para você assistir. Mas, Sophie, muito obrigada, again, pela sua presença e pelo seu Obrigada a tempo. vocês. Essas parceiras amigas. E muito obrigada, né, a todos vocês que ficaram. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com as meninas. Como eu falei, elas estão aptas. E eu tô aqui para ajudar também, pra gente conversar e receber vocês aqui no college. Aí. Então, tá bom, Tá gente. bom? Um beijo e se cuidem Beijo. por aí. Tá Até daqui a pouco em Montreal, Sofia. Até!